Oi, gente, tudo bem? Aqui estou eu novamente, né? Adão Azevedo, com o seu canal AC Soluções, o seu canal Adão Azevedo e a sua AC Soluções. E hoje estou aqui de volta para apresentar para vocês mais esse produto, que é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do pepino. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa planilha. Bom, pessoal, aqui vocês têm a plataforma, né? A nossa planilha, a plataforma padrão, que vocês já estão mais ou menos acostumados em saber como é, tendo em vista que para todas as culturas a plataforma é basicamente a mesma, né? Então está aqui muito fácil de utilizar. Bom, primeiro passo para nós definirmos e melhorarmos o solo para a condição de cultivo da cultura do pepino, nós temos que definir a nossa necessidade de calcário. Porém, para isso eu vou precisar recorrer ao nosso boletim de análise de solo. Dois dados que eu vou precisar. Lembrando bem, a nossa planilha, né, os valores estão programados para trabalhar com valores em centimol C por decímetro cúbico. Então, se o seu boletim de análise de solo apresentar dados em milimol C por decímetro cúbico, basta dividir por 10 para encontrá-los em centimol C por decímetro cúbico, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou precisar é a CTC do solo, né? A CTC do solo e a saturação de bases do solo na camada superficial, ou seja, o V1. Bom, então vamos lá, vamos verificar o nosso boletim de análise de solo. Bom, aqui está o nosso boletim de análise de solo, informa que a CTC em centimol C por decímetro cúbico está com o valor 4. E a saturação de bases, ou V, em percentual, está em 36. Bom, então eu vou aqui, volto para a planilha, coloco aqui 4, tá? E aqui 36, tá? E agora eu vou verificar o PRNT do calcário. Eu vou inserir os dados sobre o PRNT do calcário. Pessoal, lembrando bem que antes de realizar esse cálculo, é preciso que vocês tenham conhecimento do PRNT do calcário fornecido pela empresa que vocês já estão habituados a trabalhar aí na região, tá bom? Vamos supor então que, conhecendo a empresa que eu atuo aqui na minha região, e eu já sei que o PRNT do calcário dela é de 85%, tá? Então coloca aqui 85, tá? Prontinho. Profundidade de incorporação. Bom, gente, olha só. Antes de eu coletar o boletim de a amostra de solo para mandar para o laboratório, é necessário que eu defina o tipo de implemento e trator e equipamento em geral que eu vou utilizar para fazer a incorporação do calcário, tá? E aí eu faço um teste de campo e verifico, né, de acordo com o solo e o equipamento, né, da área que eu vou trabalhar, eu verifico a profundidade de incorporação que esse implemento vai fazer desse calcário no solo, tá bom? Então vamos supor que eu fiz o teste de campo, eu resolvi utilizar grade aradora para incorporar o calcário e verifiquei que ela consegue revolver o solo numa camada de 20 centímetros, tá? Então, consequentemente, ocorre uma sequência, tá? Então, vai ocorrer uma sequência. Sabendo que o equipamento que eu tenho, ou que eu tenho disponível na região, consegue incorporar o calcário somente em camadas de 20 centímetros, automaticamente a coleta de amostra de solo eu vou fazer também em camadas de 20 centímetros, ou seja, em camadas de 0 a 20 e 20 a 40, tá? Feito isso, eu coletei a amostra de solo e vou fazer a incorporação na camada de 20 centímetros. Então, coloco aqui, tá? Pronto. Automaticamente, aqui eu tenho a quantidade de calcário em tonelada por hectare, ou seja, 1,8 tonelada por hectare. E aqui eu tenho a quantidade de calcário em grama por metro quadrado, ou seja, 184 gramas por metro quadrado, tá? Continuando então, vamos seguir. Bom, pessoal, agora nós vamos proceder com o cálculo de gessagem.
Olha só, para saber se eu terei ou não que realizar gessagem, primeiro eu preciso conferir os níveis de cálcio no solo, de magnésio, tá? E a saturação de base do solo, mas isso tudo na camada de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros, de acordo com o implemento que você vai usar para incorporar e de acordo com a camada que você utilizou para coletar a amostra do solo. Só voltando um pouquinho lá atrás, vamos supor que eu fosse incorporar o calcário com um arado, né? E eu verifiquei que a profundidade de incorporação seria de 30 centímetros. Então, a amostra de solo, consequentemente, também seria colhida na camada de 0 a 30 e 30 a 60, tá? E aqui, ao invés de colocar 20 centímetros de profundidade de incorporação, eu colocaria 30 centímetros, tá? Vamos lá. Então, eu tenho que verificar na camada subsuperficial os níveis de cálcio e alumínio. Eu só vou realizar cálculo de necessidade de gessagem se o nível de cálcio na camada subsuperficial estiver abaixo de 0,5 centimol C e ou o nível de alumínio estiver acima de 0,5 centimol C e ou a saturação de base do solo na camada subsuperficial estiver abaixo de 35%. Então, vamos lá. Supondo, então, que o meu nível de alumínio na camada subsuperficial está acima de 0,5 e o meu nível de cálcio está abaixo de 0,5 centimol C. Beleza? Então, isso aí já indica a minha necessidade de aplicação de gesso, tá? A quantidade de gesso que eu vou aplicar vai ser baseado no teor de argila do solo em grama por quilo. Mas vamos supor, seu boletim de análise de solo chegou informando o teor de argila na camada subsuperficial, né, em percentual decagrama por quilo, ou seja, em percentual DAG por quilo. Para transformar em grama por quilo, você vai multiplicar por 10. Então, vamos supor o seguinte, que no meu boletim de análise de solo, o teor de argila na camada subsuperficial tenha sido de 25%. 25% vezes 10, então eu vou ter o valor de 250, ou seja, 250 gramas por quilo. Então, coloca aqui, ó, 250, tá? Aqui eu já tenho a informação da quantidade de gesso em tonelada por hectare, 1,25, a quantidade de gesso em quilo por hectare e a quantidade de gesso em grama por metro quadrado. Gente, uma orientação rápida aqui. Vamos supor que você adquiriu esses dois produtos, tá? Logo de imediato, você vai aplicar metade da dose do calcário, metade da dose recomendada, tá? Vai fazer a primeira gradagem ou a aração, vai depender do sistema de incorporação que você vai utilizar. Então, aplico metade, faço a primeira gradagem com a grade aradora, que foi o meu caso, tá? E depois da primeira gradagem, eu aplico a outra metade do calcário, tá? E faço uma segunda gradagem também com grade aradora, cortando no sentido contrário, ou seja, no sentido perpendicular ao primeiro corte feito anteriormente, tá? Você só dispensa o uso dessa técnica, tá? Se o terreno for muito inclinado, porque aí então, dependendo da inclinação, para evitar erosão, você vai fazer a gradagem, né, no sentido perpendicular, ou seja, contrário à queda de água, tá? É a queda ao corrimento da água, tá bom? À declividade. Bom, continuando então. Então, eu fiz as duas gradagens, tá? Apliquei o calcário, fiz as duas gradagens. Eu vou ter que esperar 60 dias com a ocorrência de pelo menos 2 ou 3 chuvas ou a realização de pelo menos 2 ou 3 irrigações para que o calcário possa reagir com o solo, tá bom? Depois de 60 dias é a ocorrência de 2 ou 3 chuvas ou 2 a 3 irrigações, certo? Eu faço a aplicação de todo o gesso recomendado sem a necessidade de incorporação. Então, vocês me perguntam, Adão, mas por que eu vou fazer isso? Bom, simples. O gesso ele tem a característica de levar para a camada mais profunda do solo os nutrientes da camada superficial, tá? Então, ao fazer isso, ele acaba indisponibilizando na camada superficial
os nutrientes que seriam utilizados pela cultura, né, naqueles primeiros momentos do seu ciclo de vida. Então, para evitar isso, primeiro a gente faz a aplicação do calcário. Fazendo a aplicação do calcário, o calcário vai reter na superfície do solo as camadas as quantidades de nutrientes que ali já estavam, que você incorporou, tá? Então, o que acontece? Se ao aplicar o gesso, com o calcário já tendo reagido, o gesso vai descer sozinho com a água de irrigação, com a chuva no perfil do solo, sem levar para baixo os nutrientes que ali estão disponíveis na superfície. Beleza? Vamos lá então, pessoal, continuando. Pessoal, aqui eu tenho algumas sugestõezinhas do espaçamento sugerido para a cultura do pepino. Isso não quer dizer que você não possa utilizar outros espaçamentos, tá? Mas utilizando outros espaçamentos, você vai ter que informar a população de covas por hectare, ou seja, a densidade, o número de covas por hectare. Mas aqui está sugerido espaçamento, tá, de 1 metro entre ruas por 0,4 metros, ou seja, 40 centímetros, entre covas, o que vai dar um total de 25.000 covas por hectare. Ou 1 metro entre ruas por 0,6 metros entre covas, o que vai dar 16.666 covas por hectare. Bom, então vamos lá. E aqui diz o seguinte, então vamos supor que eu vá utilizar o espaçamento de 1 metro entre rua, tá? E 0,4 metros entre cova. Então, coloca aqui, ó. Então, com isso, eu sei que eu vou ter 25.000 covas por hectare. Então, coloca aqui, ó. Nessa área amarela, 25.000, sem ponto nem vírgula, 25.000. Bom, a adubação orgânica aqui recomenda que eu faça aplicação de 40 metros cúbicos de esterco de gado curtido por hectare ou 10 metros cúbicos de esterco de frango curtido por hectare. Bom, suponhamos que eu fiz a opção de aplicar 40 metros cúbicos de esterco de gado curtido por hectare. Então, eu coloco aqui, ó, 40, tá? Automaticamente, tá? Diz que eu vou ter que aplicar 1,6 litros de esterco de gado curtido por cova. Pessoal, se você vai trabalhar com adubação em suco de plantio, tá? Vocês vão distribuir esse fertilizante, essa quantidade, ao longo do suco de plantio. Como o hectare tem 100 metros de largura por 100 de comprimento, e você vai utilizar espaçamento de 1 metro, tá? De 1 metro de 1 metro entre ruas, então você vai ter aí 100 ruas de 100 metros. Então você pega 40 metros cúbicos, divide por 100. Você vai ter 0,4 metros cúbicos, ou seja, 400 litros para distribuir numa linha de suco dessa, tá? 400 litros por rua de 100 metros, o que vai dar 4 litros por metro de suco, tá bom? É uma sugestãozinha, caso o plantio seja feito em suco, beleza? Bom, adubação nitrogenada. Aqui faz a recomendação para a aplicação de 120 kg de N por hectare. Bom, se é 120 kg de N por hectare, vamos supor que eu vá trabalhar com ureia como fonte de N. Então, eu coloco aqui, ó, 120, beleza? Bom, gente, automaticamente eu sei que vou ter que aplicar 10,9 gramas de ureia por cova, tá? O que equivale a 272,7 quilos de ureia por hectare, beleza? Vamos lá, adubação fosfatada. Para definir o nível, né, a necessidade de fósforo no meu solo, eu vou precisar de 3 informações no meu boletim, tá? Sendo elas nível de fósforo em miligrama por decímetro cúbico, o teor de argila no meu solo, isso na camada de 0 a 20 centímetros, tá bom? O teor de argila no meu solo, tá? E a classificação de textura do meu solo. Vamos lá então. Então, eu tenho aqui a seguinte informação, tá? Buscar aqui, só um minutinho. Então, pessoal, continuando, veja bem, eu vou precisar da informação. Então, aqui eu já tenho o teor de argila, tá? Argila, 16%. E eu já tenho também a classificação do meu solo, franco-arenoso. Então, arenoso, beleza? Olha só, toda vez que a classificação no solo vier areno-argiloso ou argilo-arenoso, você pode considerar, tá,
como solo de textura média. Toda vez que vir a classificação como argilosa, é argilosa, como arenosa, é arenosa. Mas quando vier franco-arenoso, considera a classificação como arenoso. Quando vier franco-argiloso, considera a classificação argiloso para você utilizar a planilha, tá bom? Então, eu já tenho 16%, classificação arenosa. Agora, vamos ver o nível de fósforo no meu solo em miligrama por decímetro cúbico. Então, eu tenho aqui, ó, P, miligrama por decímetro cúbico, 8,5 miligrama por decímetro cúbico. Então, já de posse dessas informações, eu venho aqui, ó, meu solo está com essa classificação aqui, ó, entre 16 e 35. Se está entre 16 e 35, e eu tenho então 8,5 miligrama por decímetro cúbico. Se eu tenho 8,5 miligrama por decímetro cúbico, eu estou nessa faixa aqui, ó, entre 6,7 e 12, tá? Então a classificação desse meu solo é baixo, do fósforo, perdão, nesse meu solo é baixo, tá? Sendo baixo, eu venho nessa coluna aqui e olha aqui nessa linha. Como a textura do meu solo é arenosa, aqui diz que eu tenho que aplicar 180 quilos, utilizar 180 quilos de P2O5 por hectare. Bom, gente, então vamos lá. Então, eu vou ter que aplicar 180 quilos de P2O5 por hectare. Então, eu vou escolher aqui, ó, uma fonte de P2O5. No caso aqui, vamos supor que eu escolhi o MAP como fonte de P2O5. Então, eu coloco aqui 180, tá? Então, veja bem, aqui eu tenho a quantidade de mapa, tá, em gramas por cova, e a quantidade de MAP em quilo por hectare, tá? Lembrando, pessoal, que escolhendo o MAP, junto com ele, eu já estou aplicando 36,8 quilos de nitrogênio por hectare, o que permite eu abater aqui, ó, 36 menos 120, aí eu só teria que aplicar aqui 84 kg de N na forma de ureia. Isso, eu usei MAP como fonte de P2O5 ali só para exemplificar esse caso, mas eu vou usar o superfosfato simples. Mas você pode usar MAP, o que quiser, fica a seu critério, tá bom? O que quiser assim, conforme os fertilizantes que estão sendo propostos aqui. Então, eu vou botar aqui 180, minha fonte vai ser o super simples, tá? Aqui eu tenho quantidade de superfosfato simples em grama por cova e a quantidade de superfosfato simples em quilo por hectare, ou seja, 1.125 quilos por hectare. Pessoal, lembrando bem, como o superfosfato simples ele contém cálcio, automaticamente eu já estou jogando também 202 quilos de cálcio por hectare junto com o super simples. Como o super simples também contém enxofre, automaticamente já estou jogando também 112,5 quilos de enxofre por hectare. Beleza? Continuando então, pessoal, vamos agora definir a nossa adubação potássica. Para isso, eu preciso saber qual nível de potássio no meu solo. Vamos lá então. Aqui diz o seguinte, assim, detalhe, e esquecendo, para facilitar para vocês, a planilha permite a leitura do potássio tanto em centimol-C por decímetro cúbico, quanto em miligramas por decímetro cúbico, tá? Agora sim, vamos ao nosso solo. O solo aqui, o meu boletim de análise de solo, informa que o nível de potássio no solo está em 19,1 miligramas, 19,1 miligrama por decímetro cúbico. Então, eu venho aqui, ó, se é miligrama por decímetro cúbico, vou fazer a leitura do potássio na linha, tá? A interpretação do potássio na linha de miligrama por decímetro cúbico. Se está em 19,1, eu estou nessa faixa aqui, ó, entre 16 e 40, tá? Entre 16 e 40 o nível é baixo. Sendo o nível baixo, a planilha recomenda que eu aplique aqui, ó, 250 kg de K2O por hectare. Então, vamos supor que eu vá utilizar como fonte de K2O o cloreto de potássio. Então, eu coloco aqui, ó, 250, tá? Então, pessoal, aqui eu tenho a seguinte informação. Automaticamente, eu vou ter que aplicar 17,2 gramas de cloreto de potássio por cova, o que equivale a 431 quilos de cloreto de potássio por hectare. Se eu fosse utilizar o sulfato de potássio ou
o nitrato de potássio, eu teria que verificar no caso de sulfato de potássio, teria que verificar o nível de enxofre lançado no solo, tá? E se eu fosse lançar o nitrato de potássio, usar o nitrato de potássio como fonte de K2O, eu teria que verificar o nível de nitrogênio, a quantidade de nitrogênio que eu já estou jogando por hectare, para abater esse valor lá em cima da necessidade de nitrogênio que eu teria que aplicar na forma de ureia ou dos fertilizantes nitrogenados. Tudo bem? Simples, né? Muito fácil de utilizar essa planilha. Bom, pessoal, vamos lá. Adubação com micronutrientes: boro, cobre, molibdênio, zinco. Vamos lá, então, verificar os nossos níveis de micronutrientes, tá? Aqui diz o seguinte, que o meu boro está em 0,2 miligrama por decímetro cúbico e o zinco também. Então, eu venho aqui, ó, boro 0,2, então tá nessa faixa aqui, ó, entre 0,16 e 0,35, beleza? Zinco está em 0,2. Se está em 0,2, está classificado como muito baixo. Boro baixo, zinco muito baixo. Vamos por demais. Ferro, eu não tenho na planilha, é classe de interpretação para ferro. Talvez pelo pepino ser uma cultura pouco exigente. Mas vamos lá. Né? Esses dados, essa planilha foi compilada de dados da 5ª aproximação revisada, tá bom? Foi produzida com esses dados da 5ª aproximação revisada da Comissão de Fertilidade de Solos do Estado de Minas Gerais. Vamos lá, ferro não tenho, classe para interpretar, manganês 1,9 e cobre 0,2, tá? Molibdênio também, meu boletim não veio informando. Cobre 0,2. Onde está cobre? Está aqui, 0,2. Se está igual ou abaixo de 0,3 é baixo. Como lá está 0,2, então é menor que 0,3. Classificação muito baixa, tá? Vamos lá agora para o molibdênio. Lá eu não tenho no boletim a leitura do nível de molibdênio, mas a planilha recomenda que, independente do nível de molibdênio no solo, como vocês podem ver aqui, eu tenho que aplicar 270 gramas por hectare. Então, vamos lá. Então, eu tenho molibdênio, zinco muito baixo, tá? Vou ter que aplicar 3.000 gramas por hectare. Molibdênio, 270 gramas por hectare. Cobre muito baixo, vou ter que aplicar 1.300 gramas por hectare, e boro baixo, vou ter que aplicar 1.100 gramas por hectare. Pessoal, continuando, vamos lá, né? Bom, agora eu vou verificar quais os níveis. Então, zinco, 3.000 gramas, como vocês podem ver, molibdênio 270, cobre 1.300 e boro 1.100. Bom, vamos lá. Boro 1.100. Boro 1.100 gramas, vou utilizar como fonte o borax, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1.100 gramas por hectare, tá? Aqui eu tenho a quantidade de borax em grama por cobre e a quantidade de borax em quilo por hectare, como vocês podem ver, tá? Cobre. Cobre, também muito baixo, foi a classificação 1.300. Vou utilizar como fonte o sulfato de cobre, 1.300, tá? Aqui eu tenho a quantidade de cobre, tá? Em grama por cova, e a quantidade de cobre, de cobre em quilo por hectare. Vamos lá, molibdênio. Vou utilizar como fonte o molibdato de amônio, 270 gramas, tá? Aqui diz que vou ter que aplicar 0,02 gramas de molibdato de amônio por cova e meio quilo, 0,5 kg, ou seja, meio quilo de molibdato de amônio por hectare. Vamos para o zinco, 3.000 gramas. Vou escolher como fonte o sulfato de zinco, tá? 3.000. Aqui diz que eu vou ter que aplicar 0,6 gramas de sulfato de zinco, tá? Por cova, ou o equivalente a 15 quilos por hectare. Essa soma, né? Você pode juntar todos esses fertilizantes, tá? E somar com a quantidade de fertilizantes que você vai ter que aplicar por hectare NPK e dividir pelo número de covas, beleza? Mas lá embaixo eu tenho uma sugestão. Vamos lá.
Descendo, como vocês viram, está aqui, beleza? Aqui mais embaixo, pessoal, tem uma sugestão de distribuição dos fertilizantes, tá? Vamos lá, então. Então, pessoal, continuando aqui, eu tenho uma sugestão de distribuição dos fertilizantes. Então, como eu escolhi ureia como fonte de nitrogênio, aqui diz que vou ter que aplicar no plantio, tá aqui, ó, plantio, 3,3 gramas de ureia por cova, beleza? O fertilizante fosfatado, tá? Que no caso eu utilizei aqui, o superfosfato simples, diz que vou ter que aplicar 45 gramas por cova no plantio, ou seja, todo de uma vez. E o fertilizante potássico, tá? Diz que eu vou, no caso, o cloreto de potássio, que vai ser minha fonte, diz que eu vou ter que aplicar 6,9 gramas por cova, beleza? No plantio também vou ter que aplicar o fertilizante com boro, 0,4 gramas, o fertilizante com cobre, no caso o borax aqui, o fertilizante com cobre, no caso o sulfato de cobre, vou ter que aplicar 0,4 gramas por cova, o fertilizante com molibdênio, vou ter que aplicar 0,02 gramas por cova, e o fertilizante com zinco, no caso o sulfato de zinco, vou ter que aplicar 0,6 gramas por cova, beleza? Vamos lá então. Continuando então, pessoal. E aqui diz que aos 15 dias em cobertura, 15 dias após o transplantio das mudas, né? Eu vou ter que aplicar, tá? 2,5 gramas de ureia, de fertilizante nitrogenado por cova, tá? Fertilizante fosfatado não vou ter que aplicar, tá? Vou ter que aplicar também de fertilizante potássico, no caso cloreto de potássio, 3,4 gramas por cova, tá? Cobertura, 35 dias após o transplantio. Fertilizante nitrogenado, vou ter que aplicar 2,5 gramas por cova, no caso a ureia. E fosfatado nada, porque eu utilizei o superfosfato simples. E fertilizante potássico, vou ter que aplicar 3,4 gramas de fertilizante potássico, no caso cloreto de potássio, por cova. Cobertura, 55 dias após o transplantio. Fertilizante nitrogenado, vou ter que aplicar 2,6 gramas por cova de ureia. Fertilizante fosfatado, novamente nada, e fertilizante potássico, cloreto de potássio, vou ter que aplicar 3,4 gramas de cloreto de potássio por cova. Está aqui cobertura aos 55 dias após o transplantio. Tudo bem? Gente, olha só, um detalhezinho. Observação, produtividade esperada 35 toneladas por hectare. Se utilizar MAP como fonte de P2O5, parcelar em 3 aplicações, sendo, tá? Uma aplicação após o transplantio, 15 e 35 dias após o transplantio. Então, vou ter que parcelar, tá? A adubação, tá? Em 3 aplicações, sendo 1/3 no transplantio, 1/3, tá? 15 dias após o transplantio, que é o plantio da muda, e 1/3, 35 dias após o transplantio. Pessoal, todos os dados utilizados, né, de recomendação de fertilizantes e equações, tudo que foi utilizado para produzir essa planilha, todos os dados, foram extraídos, né, da 5ª aproximação revisada da Comissão de Fertilidade e Solo do Estado de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa, de 1999, beleza? E lá vocês vão verificar essas informações nos itens 18.1.1, tá? E nos itens 18.1.24, que é a recomendação de calagem e adubação com macronutrientes para a cultura do pepino, beleza? Gente, é isso aí. Essa é a nossa planilha. Espero que vocês tenham gostado desse nosso produto, tá? E você, lojista, está perdendo tempo? Está perdendo cliente? Por quê? Porque às vezes você não tem aí imediatamente um técnico ou engenheiro agrônomo para fazer a recomendação de fertilizante. Já imaginou o cliente chegar na sua loja com um boletim de análise de solo e de repente, tá? De repente,
em menos de 20 minutos você já ter a receita de fertilizantes e corretivos que ele vai precisar utilizar. E automaticamente do balcão você já passar para o setor de expedição do seu comércio a relação de produtos para esse cliente. Já pensou? Muito bom, né? Se você quiser ter esse perfil de atendimento e essa excelência de atendimento, você pode adquirir tanto essa como as diversas outras planilhas que nós temos disponíveis para você. Para isso, basta entrar em contato pelo nosso telefone 77991891849 que terei o maior prazer em atender, tá bom? É só entrar em contato aqui, ó, WhatsApp 77991891849. E você que é técnico, produtor rural, que também tem interesse em adquirir esse produto, é só entrar em contato, beleza? Olha só, você que é lojista, além de fornecer a planilha, nós temos a videoaula tutorial gravada no YouTube e também nós fornecemos o treinamento e capacitação para os seus colaboradores, ou seja, o pacote completo, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu, Adão Azevedo, agradeço, tá? Agradeço por vocês estarem vendo esse vídeo e sugiro a vocês que deem um like aí, tá? Se vocês gostaram do vídeo, dê um like e sugiro também que vocês se inscrevam aí no nosso canal, tá ok? Sempre tem novidade, viu? E ative o sininho para notificação, tá? Gente, tchau, tchau, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau.